E continuando, ou talvez você não esteja passando por nenhum problema, não esteja sofrendo, não esteja triste, não esteja com dívidas, não esteja doente, e talvez a vida esteja sorrindo para você, e tudo esteja indo bem, de bem a melhor, e a sua vida esteja plena, e nela preservados todos os seus cheiros, cores e sabores, traduzido por dias bons e felizes, cercados de bons amigos. Um bom emprego, um ótimo salário, um bom relacionamento familiar, mas o fato é que um encontro com Jesus vai demonstrar que o melhor ainda está por vir. Amém, queridos? Amados, nada pode substituir uma vida com Jesus. Após ter tido essa experiência, o apóstolo aos gentios passou sua vida pregando o evangelho e ao longo da vida ele se apaixonou por uma ideia. Você pode repetir? Paulo apaixonou-se por uma ideia. E que ideia foi essa que levou Paulo a apaixonar-se? A ideia de que muito em breve veria Cristo voltando. Ele já tinha se apaixonado pela ideia do Cristo crucificado, o Cristo que morrera para salvá-lo. Mas o que lhe tocava o coração, especialmente nos últimos anos de seu ministério, era a perspectiva de ver Cristo voltando, de ver a parousia. Mas agora, o apóstolo Paulo está novamente preso em uma masmorra gelada, isolado de tudo e de todos, sem poder sentir, o calor da visita dos seus irmãos e amigos. E agora ele se põe a pensar que talvez não sairia vivo daquele lugar. E o Espírito Santo então fala-lhe à mente, ao seu coração. Pelo que o texto nos diz, ele sentia que a sua vida estava por um fio. É como se Paulo estivesse sentindo o fio da espada gelada do imperador Nero encostado em sua garganta. Talvez por isso é que ele diz no verso 6 do texto lido, ele diz, estou sendo já oferecido como sacrifício de libação, e o tempo da minha partida está próximo. E Paulo sabia que provavelmente seria decapitado, e enquanto isso ele pensava nas igrejas. Olha o amor que esse homem tinha por aqueles filhos que foram gerados no seu ventre de fé. Ele estava sempre pensando nos seus filhos da fé. Ele foi tomado de uma profunda preocupação e talvez conjecturasse, bom, se essa é a minha última estada aqui na terra, se saio daqui para o pátio e daí para a guilhotina, o que será daquelas igrejas de Deus? O que será da mensagem do Evangelho a ser pregada às nações depois que eu partir? Quem tomará conta? Quem dará continuação a esse ministério? O que será das igrejas que com tanta paixão eu fundei? Assim Paulo pensava. O que seria dos queridos irmãos da igreja de Éfeso? O que seria dos irmãos da pujante igreja da Galácia? O que seria da grande e complexa igreja de Corinto? E ao pensar naqueles que ele encaminhou a fé, aí o coração do velho apóstolo se apertou de saudade, de preocupação. Amados, e Paulo arranca da sua interioridade angustiada uma pergunta. Quem vai cuidar das igrejas de Deus? Quem vai cuidar do rebanho do Senhor? Meus queridos, Deus tem sido bondoso e misericordioso com a sua igreja. De tempos em tempos, Ele tem levantado homens e mulheres que a têm sustentado.
as mulheres, os idosos que com tantas dificuldades comparecem, irmãos e irmãs que visitam os enfermos. Paulo precisava de pessoas que dessem continuação ao seu trabalho, que confirmasse a fé, a confiança e esperança no sangue poderoso de Cristo, que trabalhassem em defesa da fé e das verdades do Evangelho Supremo de Jesus Cristo. E aí, amados, encontramos o apóstolo, depois de toda uma vida entregue às causas do Evangelho, se desgastando pelas boas novas, trancafiado, pela segunda vez em uma cela fria, se preparando para morrer. Um velho soldado prestes a abandonar o campo de batalha. Na iminência do fim de sua carreira, ele se faz uma pergunta: quem me substituiria como guardião da fé? Qualidade a que ele mesmo se refere no verso 7. Porque quando ele disse que acabou a carreira e guardou a fé, o sentido é esse sentido de ser mesmo um guardião da fé, para não deixar que ela seja alterada, que ela seja coberta por sofismas e invencionices, como nós temos visto alguns evangelhos por aí. Quem poderia sair a pregar com a mesma garra e espírito de entrega, de doação, que eu sempre tive, assim o apóstolo Paulo diz? Quem poderia visitar, dar carinho fraternal àquele povo? Quem poderia dar continuidade às viagens missionárias, falar da graça salvadora do Senhor, pregar o Cristo crucificado e falar de Jesus que estaria prestes a voltar? Meus queridos, havia muitos líderes na igreja cristã naquele período. Havia ainda alguns apóstolos contemporâneos seus que ainda estavam vivos. Alguns até caminhavam com o Senhor. E Paulo conhecia muitos deles, mas a atenção do apóstolo é voltada para um amigo, que era o jovem Timóteo. Timóteo era um jovem ainda um pouco adoentado, O texto de 1 Timóteo 5:23 nos dá conta de que ele tinha enfermidades frequentes no estômago. Isso possivelmente pela ausência do pai. Olha o que Lucas escreve em Atos 16:1, que Timóteo tinha um pai grego. E os gregos, nós sabemos que eles não eram pais muito presentes. Mas a sua mãe, Eunice, e a sua avó Lode introjetaram nele os valores da fé, como vemos Paulo fazendo. Ele não poupou elogio quando ele disse em 2 Timóteo 1:5, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lode e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Timóteo era um pouco tímido, mas do seu coração vibrava o Evangelho. Ele teve o desejo real de estar com Cristo um dia. Timóteo, assim como seu pai espiritual, amava também o retorno do Senhor. E Paulo não poderia pensar em outra pessoa para substituí-lo, e então decide que na árdua tarefa de continuar pregando esse Evangelho, que ele creu a vida inteira, deveria convidar Timóteo. Então ele escreve a sua última carta, que nós conhecemos como segunda carta a Timóteo, onde ele diz palavras que nos traz uma ponta de tristeza no coração. Ele diz, 2 Timóteo 4:6-7, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Se você percebeu, eu repeti o texto que a gente leu no início. Queridos, diante disso, eu te pergunto agora, você ama a vinda de Jesus? É real o seu amor pelo retorno do Salvador? Você almeja ver Jesus voltando? Amados, no nosso dia a dia, tão corrido, e na desenfreada busca por realizações,
Não paramos, às vezes, para pensar nisso. Nos púlpitos, ultimamente, não tem se preocupado muito com isso, em pregar sobre a vinda de Jesus. Talvez se perguntarmos aos pregadores, eles dirão, eu sei que Cristo vai voltar, mas não é isso que eu estou perguntando. Mas a pergunta é, você ama a vinda do Senhor? Uma coisa é saber que Cristo vai voltar. Outra coisa é amar, desenvolver paixão pela vinda do Senhor. Uma coisa é saber da existência de Deus. Não é ser ateu, é fazer uma profissão de fé. Eu creio que Deus existe. Outra coisa é eu confiar minha vida aos cuidados e à direção de Deus. Nós sabemos que Cristo vai voltar. Eu e você temos essa consciência, mas a questão é saber se estamos nutrindo no nosso coração este amor. Porque a coroa de justiça de que o apóstolo almejava seria dada não somente a ele, mas àqueles que amam a vinda de Jesus. Portanto, irmãos, quero lembrar a você de uma coisa. O antirreino também sabe que Jesus vai voltar e conhece a sua sentença. Ele também crê na existência de Deus. E a Bíblia diz que ele crê e estremece quando se lembra disso. Quando pregamos sobre a volta de Jesus, às vezes ouvimos de alguns a seguinte pergunta: Jesus vai voltar mesmo? E às vezes até acrescentam: eu quero que ele volte, mas eu não queria que fosse agora. Por que é que alguns não querem que Jesus volte agora? Quero perguntar a você, qual é o grande projeto da sua vida? Qual é o seu sonho? E os sonhos são variados para uns. Para uns o sonho é casar, para outros é ver os netos, sair do aluguel, cursar uma faculdade, trocar de carro, comprar sua casa própria. Para outros é ir trabalhar no exterior. Os sonhos são diferentes para cada pessoa. Quando pergunto isso para pessoas, vejo que existem vários tipos de sonhos, mas poucos são os que incluem em seus projetos ou alimentam o sonho de ver Jesus voltando. Se amamos alguma coisa, nosso desejo é ver este objeto do nosso amor bem pertinho de nós. Não é verdade, irmãos? É por isso que as pessoas querem se casar, para estar próximos um do outro. Vá ao shopping em um dia de sábado, que você vai ver as pessoas aos pares, com os filhos. Isto revela amor, aquilo que se quer perto. Então, se amamos a volta de Cristo, vamos querer mais rápido a sua volta. Mas, infelizmente, o contrário acontece. Tenho percebido, irmãos, que muitos dos que não amam a volta de Jesus são os que estão muito envolvidos com projetos que, de certa maneira, os prende à materialidade. Uns dizem, não querem que Jesus volte agora, porque precisam primeiro fazer o seu mestrado, conseguir primeiro um bom emprego, cursar o seu MBA, quer primeiro fazer sucesso em alguma atividade, né? Quer se casar primeiro, ter filhos, vê-los crescer. E todo esse ativismo, sem a mínima reflexão sobre o retorno de Cristo, algumas vezes legitima a nossa pouca preocupação em amar e ansiar pela volta de Jesus. Por que então que não queremos que ele volte? É porque se não temos a coragem de verbalizar isso, irmão, no fundo, achamos que Jesus é um estraga-prazer. E o que é um estraga-prazer? É aquele que vem para interferir nos nossos sonhos e projetos, tirando de nós o prazer, a felicidade. Queridos, o homem é regido por dois impulsos muito importantes, muito fortes. Primeiro, a busca constante do prazer, custe o que custar, em qualquer lugar, seja com quem for. E aí está um grande perigo para a alma do homem. O segundo impulso que nos move é queremos sempre minimizar a dor. Ou seja, as pessoas querem o mínimo de dor e o mínimo de sofrimento possível. Por isso, a teologia da prosperidade está aí, satisfazendo
todos esses desejos. Quando se quer que a volta de Jesus retarde, é porque se pensa, agora não, eu quero viver meus projetos, realizar meus sonhos, quero ter alegria, prazer e felicidade. Primeiro, tudo isso eu quero viver. Depois ele pode vir, mas agora não, pois tem muita coisa ainda para realizar. Então, gente, se Cristo volta, ele vai interromper os seus projetos de realização, de felicidade. Irmãos, quanta dor no coração de Cristo ao perceber que não estamos ansiando a sua volta. Precisamos ansiar que Cristo volte o mais rápido possível, não só para o alívio dos nossos sofrimentos, como assim é. Porque para muitos crentes é assim. Mas para que possamos gozar das delícias do porvir, na eternidade, com Cristo e com os nossos entes queridos que aguardam a sua vinda, precisamos estar ansiosos para viver esse momento. E como se processará a vinda de Jesus? Nós não precederemos os que dormem. Eles ressuscitarão primeiro. Depois, aí sim, nós que estamos vivos seremos arrebatados e encontraremos com Cristo, com seus anjos e com todos os nossos irmãos nas nuvens. Gostaria que você desenvolvesse essa paixão, a paixão pela volta de Jesus. Desenvolva essa paixão. Queira que Jesus volte logo. Que Deus possa te abençoar.